Bem-vindos a mais um vídeo do Quintas Automotivas. Neste vídeo vamos abordar um assunto que é muito interessante, que causa muita dúvida nos mecânicos, que é sobre a válvula EGR. Tá? Como ela funciona, qual que é a função dela, o que pode dar de defeito nessa válvula. Então acompanhem comigo este vídeo. Como técnico automotivo, você já é um profissional muito especial. Que tal brilhar ainda mais? O Centro de Treinamento Automotivo Bosch está lançando uma nova forma de fazer treinamentos. É uma evolução dos cursos regionais que oferecemos. E como você já sabe, nós somos uma referência na capacitação de técnicos automotivos no Brasil. O Evo Automotiva é nosso evento regional e terá 4 edições em 4 regiões do país. Receberemos os mais diversos profissionais do segmento automotivo para uma semana inteira de treinamento em diagnóstico e gestão de oficina. É uma oportunidade para que os técnicos automotivos, com pelo menos 2 anos de experiência, aprendam e brilhem ainda mais. Como você é a estrela do nosso evento, poderá organizar a sua semana da forma que quiser, escolhendo antecipadamente em nosso site os cursos dos quais deseja participar ou adquirindo o Evo Pass, que é o nosso passaporte que te dá livre acesso a todas as apresentações. Nós levaremos até você uma infraestrutura de altíssima qualidade, grandes nomes da área e, claro, os melhores parceiros para aprimorar a sua experiência no evento. Evo Automotiva Bosch. Capacitação com expertise Bosch e paixão pelo que você e nós fazemos. Bom, antes mesmo de falarmos da válvula em si, dos possíveis problemas, vamos entender o conceito da válvula EGR, qual que é a função, para que ela foi desenvolvida e como ela funciona. Acompanhe comigo aqui no quadro. Então, a função da EGR, primordial dela, seria primeiramente essa aqui. Deixa eu usar um recurso para poder escrever aqui no quadro e vocês acompanharem. Então a função primordial dela qual que é? Reduzir a formação de NOx. Bom, primeiro temos que entender como funciona, como forma o NOx dentro da câmara de combustão. O NOx ele se forma quando a temperatura da câmara atinge valores entre 1.200 e 1.600 graus Celsius no momento da queima. E aí você tem o que? A oxidação do nitrogênio formando o NOx, que é um gás altamente poluente e prejudicial ao ser humano. Então, uma das maneiras de reduzir essa formação de NOx é reduzindo essa temperatura no momento da queima. E como a gente pode conseguir? Adicionando combustível ou retirando comburente. Se eu adicionar combustível, o que vai acontecer? Forma particulado no caso do motor diesel, e aí eu aumento a formação de material particulado e hidrocarboneto, que é o combustível não queimado. Outra maneira é reduzindo a quantia de oxigênio. Tá? Eu vou falar em especial no diesel, que é onde que tem a maior formação de NOx. Acompanhe comigo estas duas tabelas para a gente entender como que é essa formação de NOx. Então aqui eu tenho a composição do nosso ar atmosférico, que entra dentro do motor. São 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Para nós vai interessar esses dois gases, que eles é que formam o NOx. Acompanhe nessa tabela ao lado que após a queima, o que sai nos gases de escapamento de um motor diesel? O nitrogênio, lembra que era 78%? Ele consumiu 3%. Para que ocorra a queima dentro do motor, tem que haver nitrogênio. Se você jogar oxigênio puro no motor, ele não funciona. Então ele consumiu 3% de oxigênio de nitrogênio, durante a queima. E o oxigênio, olha que interessante. Ele retorna 15% de oxigênio para a atmosfera. Então no motor diesel o consumo de oxigênio é diferente do motor ciclo Otto, por isso que a gente tem a maior formação de NOx. Então qual que é uma das maneiras que a gente encontra para reduzir a formação de NOx? Você tem um dispositivo, que é a válvula EGR, que permite que uma pequena quantidade de gases de escapamento
em determinadas situações de funcionamento, retornem para dentro do motor. Com isso eu reduzo, ele ocupa o lugar do ar fresco, ele reduz essa quantia de oxigênio, consequentemente eu vou ter menor temperatura. Legal? Outra função da válvula EGR, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível. Outra função, aquecer a câmara de combustão na fase de aquecimento do motor. Câmara de combustão, exatamente não, mas sim o ar de admissão. De que maneira? Na fase de aquecimento, além das velas aquecedoras, a EGR ela é aberta porque os gases de escapamento têm calor, ele vai ajudar a aquecer esse ar que está entrando, facilitando a queima. Por quê? No motor diesel, por exemplo, qual que é a temperatura que chega à pressão de compressão? Aproximadamente 650 graus Celsius no momento de compressão do ar. Para que tenha uma queima perfeita do diesel, o ideal seria uma temperatura de 850 graus Celsius no final da compressão. Tá? Para atingir essa temperatura, as montadoras usam alguns artifícios, como a vela aquecedora e, no caso, a EGR, que ajuda a aquecer o ar. Porque se eu não tiver uma temperatura ideal, vou ter a formação de fumaça branca. Então, outra função da EGR é aquecer o ar na fase de aquecimento do motor, ou se esse motor ficar muito tempo em marcha lenta, que a temperatura do motor cai, também é necessário aquecer. Reduzir a temperatura do motor em caso de superaquecimento. Tem algumas montadoras que têm essa estratégia. Quando a temperatura do motor passa aí de 100 graus Celsius ou até 95, depende muito do motor e da montadora. Ele abre a EGR, aí o gás que vai entrar lá dentro, lembra que ele tira oxigênio? Se ele tira oxigênio, eu reduzo a temperatura de queima, reduzo a temperatura do motor, protegendo o motor contra superaquecimento, tá? Mas calma aí que esse ar não vai direto, daqui a pouco vocês vão entender que ele passa por um processo também de resfriamento dos gases, porque eu não posso jogar esses gases muito aquecidos dentro do motor, principalmente para reduzir a NOx e reduzir a temperatura, senão ele vai fazer o efeito contrário, ele vai aquecer ainda mais. Agora, para que a EGR seja acionada, é necessário alguns parâmetros para que o módulo de gerenciamento veja, através do programa, ele faz os cálculos se há necessidade de abertura da EGR. Vamos ver quais são esses parâmetros. Primeiro deles, temperatura do motor, que eu já comentei nessa parte de cima. Então, dependendo da temperatura do motor, ele vai abrir ou não a EGR para aquecimento ou resfriamento. Sensor de massa de ar, o MAF, tá? Todos os motores que possuem EGR necessariamente tem que ter o MAF. Por quê? O MAF ele vai calcular quanto está entrando de ar para o motor. E o módulo ele precisa ajustar a abertura da EGR para que a quantia de gases que entrem dentro desse motor seja calculada também. Como que ele calcula? Pelo acionamento da borboleta da EGR, a abertura dela e o diâmetro da passagem desse gás é calculado no desenvolvimento do sistema, quanto que vai passar de gás. Legal, né? Posição do pedal do acelerador. Bom, por que a posição do pedal do acelerador? Tá? Se a gente juntar esses dois, que é o MAF e o pedal do acelerador, a gente tem o quê? A carga do motor. O que é a carga do motor? Quanto está entrando de ar e a solicitação de torque, que é o pedal, certo? Então, quando a gente está em cargas parciais, que são cargas parciais? Imagine lá que o seu motor ele tem uma faixa de torque, vamos chutar valores aqui, de 1.500 a 3.000 rotações por minuto, é a faixa de torque desse motor. Se eu andar dentro dessa faixa de torque, porém com o pedal do acelerador parcialmente acionado, aí 30%, 40%, a gente chama de carga parcial. E essa carga parcial, quando está em carga parcial, não está exigindo o torque do motor, automaticamente é reduzida a quantia de combustível injetado. Quando reduz a quantia de combustível injetado, começa a sobrar oxigênio, aumenta a temperatura da câmara de combustão e forma NOx. Tá? Então, baseado em temperatura do motor, massa de ar, posição e rotação do motor, é que o módulo vai jogar no seu mapa de funcionamento a necessidade ou não de abertura da EGR. Bom, isso aqui foi uma explanação para vocês entenderem o conceito da EGR, tá? Quando que ela vai ser utilizada. Agora vamos ver no quadro seguinte como que ela funciona. Tá?
Acompanhe comigo. Então eu tenho aqui a fotografia de uma válvula EGR, tá? Um lado dela está entrando, ar frio, ou seja, o ar que a turbina está soprando ou que o motor está aspirando está entrando deste lado. Nesta entrada que a gente tem aqui, vou usar o recurso aqui para facilitar. Tá? Até mudar de cor para ficar melhor para a gente enxergar. Vou usar uma cor verde. Então aqui, o que eu tenho? A entrada de ar, conforme está escrito. Esse ar vem de onde? Vem da turbina ou da própria aspiração do motor. Aqui tem uma pequena entrada, aqui é a entrada dos gases de escapamento. Então vem uma tubulação proveniente lá do coletor de escapamento, ou às vezes diretamente do cabeçote, que entra aqui. Aqui dentro a gente tem a válvula EGR propriamente dita, que uns chamam de moeda, né? Mas ela é uma válvula que vai abrir e fechar, dosando a quantia de gases de escape, vai entrar por aqui. Como que ela funciona? Aqui não dá para ver, mas do outro lado, dá para ver até o conector aqui, ó. Esse aqui é o conector do motor que vai abrir e fechar essa válvula EGR. Então aqui você entra ar frio e desse lado gases de escapamento. Eles se misturam e saem para o coletor de admissão. Só que tem mais um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, que dentro da EGR, aqui dentro a gente tem uma borboleta, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui tem uma borboleta chamada borboleta de turbilhonamento, que ela tem algumas funções. Uma delas, quando a EGR é acionada, essa borboleta ela é modulada para ter um certo fechamento. Quando eu faço o fechamento parcial dessa borboleta, o que eu estou fazendo? Restringindo a entrada de ar, ou seja, está entrando o ar por aqui, ela vai dar uma restringida, tá? E segurado um pouco na pressão da turbina. Por quê? Se eu tiver a pressão da turbina aqui dentro da EGR, muitas vezes a pressão dos gases de escape vai ser menor, não consigo colocar gases de escape lá dentro. Então essa borboleta, ela reduz um pouco a pressão da turbina. Quando a gente estrangula, após a borboleta, se aumenta a velocidade dos gases, e essa velocidade aumentada dos gases ajuda a arrastar os gases de escapamento. E tem mais uma função dela, que é de turbilhonamento do ar, ou seja, o ar passou por ela, ele começa a turbilhonar, ou seja, rodar dentro do coletor de admissão para melhorar a homogeneização desse ar quente vindo dos gases de escape com o ar fresco que está entrando para o motor, tá? Porque se eu jogar somente os gases de escape lá dentro e não tiver uma boa mistura, pode acontecer no momento da injeção, o diesel que for injetado, ou se for um motor ciclota, a gasolina injetada ou etanol, ele pegar uma região dessa massa de ar, ter uma maior concentração de gases de escape e não ter oxigênio suficiente para queimar. E aí eu vou ter o que? A formação de material particulado ou de hidrocarboneto, que é o combustível não queimado, tá ok? Outra função dessa válvula é chamada de borboleta, ó, até para ver ela fechando aqui. Vou aproximar, tá vendo a borboleta lá dentro? Ó. Fechei a borboleta, abri a borboleta. É chamada de função shut-off. O que é isso? Quando o motor vai ser desligado, o módulo vem e fecha essa borboleta. Por quê? Se ela fecha a borboleta, não entra ar. Se não entra ar, o motor não faz força para comprimir, ele desliga mais suave, não dá aquelas balançadas muito grande. Bom, então nós entendemos aqui como que funciona a EGR. Eu mencionei anteriormente que esses gases, eles não podem entrar na temperatura que sai do motor, do coletor de escapamento. Então esse aqui, o que é? Um resfriador do gases de escapamento, ou resfriador da EGR. Vamos entender como ele funciona. Eu tenho aqui a entrada dos gases vindos do escapamento, tá? Do coletor de escapamento ele entra aqui, tá? E aqui ele sai para a EGR. Lembra que eu mostrei para vocês aqui a válvula da EGR, onde os gases de escapamento chegam aqui? Então tem um tubo de ligação entre esta parte e essa entrada da EGR, certo? Na fase de aquecimento, quando é necessário esquentar o ar, os gases entram por aqui, passam por dentro do resfriador, saem e vai direto para a EGR. Quando ele está para a redução de NOx ou então resfriamento do motor por superaquecimento, existe uma válvula de controle de resfriamento. Tá? O que acontece? Aqui dentro ela vai ser acionada, né? Nesse exemplo é uma válvula pneumática, que ela vai modificar o direcionamento do ar através de uma borboleta, aí o ar passa por aletas de resfriamento, como se fosse um pequeno radiador aqui dentro. Tá vendo que eu tenho a entrada do líquido de arrefecimento e saída do líquido de arrefecimento?
Então ele vai trocar calor com líquido de arrefecimento para resfriar o gás e depois sim ir para a EGR. Você pode pensar, mas o líquido de arrefecimento é quente? Depende de comparação com qual temperatura. Qual que é a temperatura normal de funcionamento do motor? 90, 95 graus Celsius. Qual que é a temperatura de saída dos gases de escapamento? 650, 700 graus Celsius. Então, se eu reduzir essa temperatura de 650, 700 próxima à temperatura do líquido de arrefecimento 90, 100 graus, já é uma grande redução que vai ajudar a resfriar a câmara de combustão. Bom, então nós entendemos o conceito de funcionamento da EGR e o resfriamento dos gases. Agora acompanhe comigo que eu vou detalhar no vídeo os problemas de carbonização da válvula. Acompanhe no vídeo aí para você entender por que a carbonização é prejudicial para a válvula. Neste vídeo nós vamos abordar uma questão muito recorrente, que é a questão de carbonização da válvula EGR. Aqui eu tenho uma EGR da Renault Master que nós podemos observar aqui dentro, onde que abre a passagem dos gases de escapamento que vem do radiador da EGR por aqui, tá? E depois ele entra aqui para ir para o coletor de admissão, certo? Essa carbonização ela é altamente prejudicial, porque se ela travar aberta essa válvula, aí fica passando os gases de escapamento sem necessidade e eles vão direto para o terceiro cilindro. E esses gases aquecidos de escapamento eles vão provocar a redução da lubrificação do cilindro e, consequentemente, desgaste prematuro de anéis e perda de compressão. Aqui eu tenho uma outra EGR que ela está limpa, relativamente limpa. Eu tirei a tampa aqui do motor para mostrar para vocês como que ela funciona. Então, quando chega o pulso elétrico, o motor ele abre essa borboleta, o pessoal chama de moeda, né? E aí ela dá a passagem dos gases de escapamento. Outra coisa que pode acontecer, não só o travamento, mas sim o não fechamento adequado da borboleta. Aqui desse lado nós podemos ter um pouquinho de carbonização, não é tanto quanto a outra, mas o que acontece, se ela não fechar adequadamente, fica mesmo assim passando gases. E também ela possui aqui, deixa eu virar novamente, essa aqui é um ímã, tá? Que na tampa, a tampa é essa daqui, ela possui um sensor de posição, que é um sensor de efeito Hall. Então, mesmo que a borboleta não feche adequadamente, se ela não fechar corretamente aqui, vai marcar uma posição errada, daí ele gera um código de falha da EGR, ou de hardware de sistema, no caso aí a parte fixa, ou do sensor de posição. E aí ele não atua mais a EGR, esse veículo vai sair fora do controle de emissões e depende da situação, ele vai começar a fumacear, vai perder potência. Então é uma questão que tem que ser muito bem observada. Então, quando você tiver alguma dúvida, remover a EGR, ver se ela estiver com essa carbonização, promover a limpeza dela. Com o scanner em teste de atuadores é possível testar e você fora testa se ela está trabalhando adequadamente ou não. Mais um detalhe nesta válvula carbonizada, que eu vou fazer um comparativo entre ela, tá vendo que aqui nós temos totalmente tampada a válvula. Comparando com esta daqui, nós observamos aqui na borda da borboleta, da moeda, né, vamos dizer assim, parece ter um buraquinho lá. Eu vou desligar o flash da câmera para a gente analisar. Estou colocando uma lanterna atrás da borboleta desta válvula carbonizada, estão vendo que não passa luz nenhuma. Agora vamos comparar com essa que está limpa. Estão vendo que naquela borda que eu mostrei para vocês está passando luz? Então, esta borda aqui, onde está passando luz, é justamente para que haja uma passagem de gás. Estão vendo um buraquinho? Para que haja uma pequena passagem de gás de escapamento quando ela está fechada. Pode ser em qualquer situação, em marcha lenta ou mesmo andando com o veículo. É necessário para quê? Para manutenção de temperatura da câmara de combustão. Então, naquele caso da outra borboleta que está totalmente tampada, não tem essa passagem de gás. E essa passagem de gás ela é calculada pelo módulo. O módulo sabe que tem essa quantia de gás que está passando e quando não passa ele dá uma pequena alteração de marcha lenta. Talvez você não perceba, mas para a questão de emissões é crucial.
motivo pelo qual não podemos isolar a EGR. Bom, agora que nós já vimos e entendemos como funciona a EGR, quais que são as consequências de carbonização, nós temos que ter em mente que não podemos mais fazer aquela prática, vamos isolar a EGR, porque ela é fundamental para o controle de emissões, para o bom funcionamento do motor. E o controle de emissões não é só em NOx, não. Na fase de aquecimento, se a EGR não funcionar, eu não vou ter temperatura ideal de queima do combustível e, consequentemente, eu vou ter a formação de fumaça branca. Tá ok? Então, você acompanhou comigo hoje neste vídeo a função da válvula EGR e a necessidade e importância dela com um bom funcionamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E ative o sininho para você receber as notificações de quando saírem novos vídeos do nosso canal. Até a próxima!